Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do SantaCast Direto na Causa, o podcast que mais... Além dos sintomas. Pode ficar meio redundante, vai na causa. O que antecede causa. O acontecimento é causa de tudo. Vai, navega em sociedade, comportamento e saúde com temperinho. Assim, ó, magistral, emoção, humor, terror, comédia. E reforçando, né, Júlio, que o cenário está diferente, vocês vão notar que nós estamos num evento chamado Five Experience. Um evento muito importante para o segmento magistral e a gente sempre tem que repetir, né? Magistral, o óbvio tem que ser dito, magistral, farmácias de manipulação. Mas eu gosto de novo, né? Isso, magistral vem de maestria, de infinitas possibilidades. Não estou fazendo propaganda latina, mas estamos brincando. Vamos lá. E é um mercado tão importante, né, Júlio? Porque é um prestador de serviço. Tem tantos palestrantes. Que não é só entregador de caixinha, é um centro de saúde. Tem atenção farmacêutica, tem estrutura, tem laboratório, tem processo para um caramba. Tem mais computador do que gente. Não para você que pensa que às vezes a fórmula... eu mandei a fórmula para a farmácia de manipulação, não foi rápida a resposta. Não é uma drogaria, pessoal. Gente, Existem processos. E para falar só... Antes de anunciar, existe todo um cuidado. Porque quando se fala de manipulação, tem que cuidar, né, Júlio? Zelar pela vida do próximo. Então exige um cuidado, só para explicar aqui o que o Júlio falou, que não é igual a drogaria, gente. E tá tudo bem, a drogaria você pega a manipulação, não tem todo um processo, porque é feito para você. Tem seu nome, individualizado para você. E para falar sobre um pouco sobre a vida de uma farmácia de manipulação, né, Júlio? Os desafios de uma farmácia de manipulação. Como é desafiador gerir uma farmácia de manipulação. E para falar sobre isso, a gente trouxe uma pitada mineira. Não vai quebrar o cabo de aço da amizade, hein? Tu vai querer um pão de queijo. E a gente chamou quem aqui, Glauco? Luiz Cláudio. É o Luizinho. Luiz Cunha. Não, ia chamar Luiz Moreira, porque já tinha um outro que eu tô confundindo. Olha, confundindo os nomes. Para, Luizinho. Eu sou mais bonito. Ele é mais... E aí o Luizinho vai tranquilizar a gente hoje. Da Nativita, certo? E das 7 Lagoas? 7 fórmulas de 7 Lagoas. Exatamente. E é consultor também, né? Olha isso. Consultor, começou empresa. com a farmácia, é isso, Luiz? Isso. Depois Eu sou multifacetado. Então conta pra gente, pelo amor. Eu vou ficar sem mais delongas, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá, Luizinho. E aí, seja bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo para bater esse papo aqui. Cara, é um prazer estar aqui com vocês. Nossa, sempre assisto e fico doido. Falei, quando que eu vou participar disso aí, né? Aí viu se ele não correu bem. Tudo bem que eu, na minha humilde, né? Falei, não, raramente. Aí o Wagner, né, comentou, falou, você estaria lá com o pessoal? Falei, com prazer, né? Então estou aqui, queria agradecer vocês pelo convite, é um prazer. Acho que é muito legal essa forma que vocês conduzem, essa leveza, né? Esse humor. Que é show. Obrigado. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. Fico feliz. Fica feliz. Nós estamos aqui juntos. E como é que a gente não falou pra ele antes, né? Merda pra você. Ô, Luizinho, agora vamos lá. 28 anos de experiência no segmento magistral. Uma porta aberta. Abriu 28 anos. Pensa, 28 anos, uma porta se abriu pra atender. Conta essa história. Como é que é, para as pessoas entenderem. Olha a história que ele vai contar dele de vida, sobre a farmácia magistral, os desafios, né, Luizinho? Na verdade, a história começou um pouco antes. Eu falei multifacetado, porque eu trabalhei em laboratório de análises clínicas, em drogaria, em análise de água. Tive uma pequena indústria de cosmético. Rapaz do céu. E aí, trabalhando no hospital, na área de análises clínicas, um dia à noite, tive um insight assim, falei, cara, esse aqui tá bom, mas tem que buscar alguma coisa melhor que isso. E aí comecei a prospectar o que podia. Descobri uma colega aqui em Leme, que estava indo muito bem, com uma farmácia de manipulação, liguei para ela, falei, olha, queria saber como é que é isso aí, porque na minha geração não se falava em farmácia de manipulação. 90% das pessoas, análise clínica, 95% e 5% ia para a indústria. Não existia. Aí eu fui lá ver e gostei, voltei, falei assim, vamos montar esse negócio. Aí levou um ano. Vamos montar esse negócio. Vamos montar esse trem aí. Vamos montar esse trem também. Rapaz. Ana Lúcia. Um abraço, um beijão aí. E aí? Da homeopatia Ouro Preto. Ouro Preto. Ela está em Leme, Pirassununga e Valinhos.
Orlando lá. Orlando, gente finíssima. Orlando. Beijão. Ela formou comigo, né? Eu formei com ela. E aí a gente começou um ano. Essa semana, inclusive, nos jornais lá, mostraram a foto. É uma casa de 1917. Muito legal. E é muito interessante, foi o primeiro ponto que a gente viu. E todo mundo, não, isso aí vai cair, não mexe com isso aí nunca deu certo, nada. Já tinha sido SOAP, que era um armazém antigo lá, e tinha sido igreja, tinha sido um negócio de colchão. E aí, falava, então vamos procurar outra coisa. Levamos um ano, cara. E falando, quer saber, Paulo? Paulo é o sócio. Paulo, vai ser aquele ponto. Falei, então vamos meter bronca. E fomos lá. Aí foi muito interessante, no primeiro dia, que foi começar a mexer, tinha um forro. O pedreiro mexeu no forro e deu um estalo. Ele ficou com medo e foi para casa. Isso de manhã, de tarde o trem desabou, cara. Falei, graças a Deus que ele foi para casa. Só que a gente não tem aquela maldade e tal. Eu podia ter tirado fotos e tal, que era muito legal. A parede, os tijolos desse tamanho, assim, cara. Até hoje está lá e tal. Foi o grupo da Vó Fina que dá nome à praça. Então, a primeira coisa que foi na casa era o grupo da Vó Fina. Então, é muito legal. Aí a gente fez uma postagem essa semana mostrando o prédio antigo e tal. É muito legal. E aí a gente começou, ele mais uma, para limpar. E aí, graças a Deus, foi bem rápido. Em 3 anos eu saí do hospital e comecei a dedicar na farmácia. Você ainda dividia? Eu brinco que antes da nossa época, teve a época de diamante, né? Que o pessoal era lucratividade lá nas alturas, qualquer coisa que você fazia dava certo, né? A nossa de ouro, que foi antes da RDC. E então, assim, com um ano a gente já tinha retirada, a coisa fluiu assim muito bem. E a gente sempre procurou trabalhar muito, muito, muito certinho, assim, era muito correto em tudo. Tanto é que a gente tem um conceito enorme lá, graças a Deus, assim, graças ao trabalho do pessoal. E foi muito bacana isso. Mas a gente foi sempre se reinventando, né? Que eu acho que a farmácia de manipulação é isso, ela está sempre se reinventando. Não para, né? Não é uma coisa... É engraçado, não é uma coisa estática, né? Tanto é que eu chegava aqui, na época, Racine, Old. Desculpa. Isso é rivalidade. Eu não conheci, não. Tô ouvindo falar disso aí, não. Vocês são jovens, vocês eram nascidos. A gente praticamente era o estagiário na época. Esse que vos fala aqui faz 60 esse ano. Ô, louco. Aí o cara usa manipulado. Eu tomo suplemento, cara. Hoje foram 11 cápsulas, que é isso? Certo. E aí, cara, a gente chegava aqui e falava assim, você manipula Enalapril, Captopril? Eu falei, que isso? Então, assim, a gente era muito focado em hipertensão, sabe? Então, assim, era muito diferente isso. Então, aí a gente veio genérico, aí depois veio o farmácia popular, né? Nossa, a gente tomou uma capotada. Só que eu sempre fui uma pessoa, assim, de relacionamento, né? Talvez a minha maior força seja essa como pessoa, assim. Acreditar que depois de Deus são meus amigos, assim, que a gente foi criando com o mercado, né? E tem N fatos que mostram isso na prática, assim. Por exemplo, quando eu venho para um evento igual o Wagner, eu venho 2 dias antes. Que aí eu vou encontrar com um amigo tal, jogar tênis com o Wagner, entendeu? Tomou um couro, né? Tô sabendo. É fake isso. É fake. Pergunta o Rafael depois qual foi o placar. Então... Aqui, ó. Quase que tomou uma bicicleta. Não falei nada. Vou falar depois. Vai, Wagner. Certo. Ô, Luiz, e na época, em questão de regulamentação, você falou da RDC 67, né? 2007, foi isso? Foi 2002, eu acho. Eu nem lembro mais, há tanto tempo. Foi 2000. Foi os anos 2000, ali no começo dos anos 2000. Foi um baque muito grande, porque assim, você vinha de uma estrutura, a gente sempre procurou fazer a coisa certa. Eu acho que tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim.
O lado bom é que padronizou de uma maneira geral e através de coisas, relatórios e tal, que você não tinha. Cada um fazia da sua maneira. Forma. Isso. Nesse aspecto, eu acho que melhorou muito a qualidade do produto. Mas, em compensação, triplicou o custo. Aumentou. A gente... E aí entra essa questão do relacionamento. Quando veio em 2010, né? A Fagron, a gente começou a conversar nos colegas e tal, o que a gente fazia e tal. Aí a gente montou um grupo de farmácia, eram 12 farmácias que eu coordenava. Eu conhecia o pessoal da distribuição, então, através disso, o pessoal falou, não, você coordena e tal. E aí eu acreditava que aquilo ali poderia fazer alguma coisa. E assim, às vezes a gente entra num negócio desse de grupo, a gente acha que a gente vai ajudar, né? E o grupo me salvou, cara. Nos salvou. É mesmo? Porque o que acontece? Como a gente trabalhava muito a questão da hipertensão, eram medicamentos mais baratos e tal, não estava mais sobrando grana. Né? Entendi. O famoso fluxo de caixa lá. Tava raso. E aí a gente fazia reuniões uma vez por ano, assim, na farmácia ia para Vitória, que tinha um cara de Vitória, fazia lá em Sete Lagoas, fazia em BH, fazia em outro lugar. E numa dessas a gente foi falar de preço mínimo. Aí cada um, né, o cara que era o nosso anfitrião falava como é que ele fazia e os outros iam falando. Na hora que o pessoal foi falando, eu fui abaixando na cadeira. Eu falei, puta merda, eu tô fodido, é por isso. Tô ferrado. Eu tô lascado. Escorregou no E aí é muito bacana isso, que às vezes eu encontro gente assim que fica falando, porque concorrência é isso, é concorrência é aquilo, que não sei o que, o concorrente. Eu falo com ele, cara... Eu já fui esse cara que você tá sendo. Sai fora. Sai fora, se não fica muito focado. É você. Ali. E aí, o que aconteceu? Quando eu vi, na época, né, hoje eu posso falar, era assim, meu preço mínimo era R$6. 2012, por aí. Há 10 anos atrás. Aí o pessoal era 20 e tantos, 30. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na vida? Cheguei lá, falei, Paulo, temos que tomar uma decisão. O quê? Nós vamos perder bastante cliente, mas não dá para trabalhar com R$6, mas não. Por quê? Porque lá foi assim, assim, assado. O pessoal falava assim, isso. Fulano faz assim, assim, isso aqui. E isso aqui impacta em tudo. Troca de conhecimento, olha que legal. Cara, a gente fazia uma média de 6 mil fórmulas mês. Passamos para 3. Com uns 30% a menos de gente. E com o mesmo faturamento. 2 anos depois. Você vê. Hoje é 47 o nosso preço mínimo. E olha que eu estou no interior. Caramba. Mas aí é uma coisa. Você tem que aprender a dizer não na sua vida. Cara. Por quê? Porque vai chega gente até hoje. O fulano faz... Eu falo, não, infelizmente. Se for um fulano, pode fazer. Não temos como fazer isso. E se você não fala... Porque na farmácia é muito isso. Você quer atender todo mundo. Vender, né? Porque todo mundo precisa pagar boleto, só que às vezes não é sustentável essa venda. Né? Exatamente. Por exemplo, quando eu tinha 6 mil, era assim, era 2 mil, pagava as 4 mil formas. Nossa. Porque eu fazia forma de R$8, aí eu tinha que fazer de 15, de 20. Aí, quando eu cheguei, eu fui fazer o custo. De forma assim, sem matéria-prima, sem nada, só hora de gente, embalagem, rota, as coisas que vão em toda a forma. Era 10. E eu vendendo a 6. Ou seja, o stall tava stall. O avião já tava... Caramba, sério mesmo, Luizinho? E aí, cara? Você vê que é tão complexo a formação de preço nesse segmento. Aí foi onde a gente começou a aprender e aí fomos subindo. Assim, já deu uma subida legal, já fomos para os 10, porque senão não dava. Aí depois 6 meses, 12 e fomos. Por isso que a gente foi perdendo cliente, porque o cliente está acostumado com preço barato. Tivemos que mudar o mix de produto também. Então foi uma coisa, uma revolução. Adaptação que tem que ser feita. Que é o que a gente estava aprendendo. Então, se você cristaliza, né? Se cabeça branca, o cabelo pode estar branco, mas a cabeça não pode estar fechada, não. Tem que estar aberta. Você comentou sobre essa questão. É uma preocupação minha muito em cima disso, assim, de ficar no meu tempo, essa coisa. Não tem no meu tempo, não. É atual. É atual. E a minha sorte também é que eu sou muito curioso, assim.
eu tenho uma característica muito interessante. Assim. Agora não, né? Porque você compra tudo na internet. Mas quando era antes, e tinha internet também, ia comprar uma televisão. Cara, era 3 meses. Entrava em fórum, lia todos os manuais, que não sei o que. Chegava na loja, cara, não, porque você olha isso. Falei, não, você tem que olhar isso. Você era do farmacêutico, você é do farmacêutico, né? Farmacêutico é seu bicho, filha da mãe, né? Cara, era interessante demais. É tudo, até hoje. E essa questão que você comentou de união do segmento, né? A gente fala de trabalhar no mercado. Interessante, cara, porque assim, a gente tem algumas ilhas que, por exemplo, ontem eu saí com o pessoal de Goiânia. O pessoal de Goiânia, cara, os caras reúnem, almoça junto os concorrentes, cara. Ri, bate papo e tal. Isso não acontece na maioria dos lugares. Então, assim, eu vejo que o pessoal é muito pro umbigo. Então, assim, enquanto não quebrar isso, assim, tem melhorado? Tem, mas enquanto não quebrar isso e procurar melhorar todo mundo, porque se você melhora, faz uma coisa bacana, fala, não, cara, parabéns e tal, eu vou querer fazer uma coisa bacana igual você também, né? A coisa não flui, você não sobe o nível, né? Fica olhando no ciclo da escassez, né? E não da prosperidade, né? Eu acho que é um mindset, né? Eu não gosto muito disso, mas é uma mudança de mentalidade que tem que acontecer. Pensamento convencional, vamos usar isso. Pensamento convencional. Nossa, gostou? Veio na cabeça agora. Mas... É outro nível, né? Nossa, você viu isso? Santa Cast. Santa Cast, pô. Não é verdade. E é uma coisa que o mercado, você pega, você tem 28 anos. Se a gente pegar, a gente gravou um podcast com o CEO da Galena. E ele mencionou o Agenor, né? Fantástico, inclusive, pessoal. Aproveitando já, quem não se inscreva no canal, ative o sininho, inscreva. Você tem um amigo de manipulação que não tem a mente aberta. Não vamos falar o mind. Não pode falar pensamento convencional. Fala, esses caras estão falando, deixa eu ver a minha balela, é impossível. Não, é possível. Ele almoçou ontem, jantou com os caras aqui, não é? E possível. Tem caminho, você tem um amigo de farmácia que às vezes fica, eu concorrente, o concorrente fez aquilo. É aquilo, né? Que você, por exemplo, quando você vai num profissional médico, você está defendendo o setor. Você está falando, lógico, o nome da sua farmácia, mas é um setor. Se você fala mal de alguém, você está falando mal do setor, né? Exato. E quando você pega a própria indústria farmacêutica, faz muito bem isso. O rap trabalha aqui, ele vai para outro lugar e está tudo bem. Ele trabalha para o mercado farmacêutico. E os representantes conversam. Imaginou a evolução na parte da visitação médica nesse segmento se todos fossem parceiros, né, em divulgar o serviço. O setor. E é muito legal porque o que acontece? Que eu falei dessa questão de relacionamento, de acreditar no network e tal. Esse grupo possibilitou a criação da Nativita, que é um outro negócio que a gente tem, que é um negócio de suplemento. E hoje a gente faz a terceirização também, com a marca da farmácia. E eles não ficaram com milindre? Tipo, ele é concorrente. Legal sua pergunta. Você é consultor, né? Como que a gente fez essa transição? Porque era um negócio novo. Né? E foi muito legal, que aos 50 anos que eu comecei com esse negócio, mais ou menos, cara, você começar um negócio novo é bacana demais, mas aí vem a questão da curiosidade. E aí a gente começou como? A gente mudou o KINAI, que KINAI, para quem não sabe, é como se fosse, você fala o que você vai fazer na sua empresa. E aí você tinha que mudar o KINAI para possibilitar vender para outras farmácias, mais produtos acabados. E aí você ia vender e mandava a nota com PLC, que é a razão social nossa, né? Que é Paulo e Luiz Cláudio. Mas você é farmácia? Você faz na farmácia? Eu falei, não, eu industrializo. Eu só estou comercializando para fazer uma coisa certa, porque assim, a gente já é 100% contabilizado há muito tempo. Né? A gente já tem essa visão assim, de dormir tranquilo. Sim. Então a gente faz tudo muito certinho. Então mandava a nota... mas você é farmácia? Não faço na farmácia. Então tinha que explicar toda uma coisa assim. Foi muito complicado. Principalmente, né? Mineiro, você sabe como é que é. Confiado, são desconfiados. Eu brinco que mineiro é desconfiado, o gaúcho é desconfiado e a barrista, né? Nossa senhora, só tem uma pitadinha de... Eu não completei que você pediu pro pessoal se inscrever sobre o Agenor. Ele comentou que na época que ele começou tinha 200 farmácias, 40 anos. A época de diamante. Diamante. Aí você tá nas 28 desses... Né? Eu peguei de ouro ainda. Não, dava
cara, 30% líquido, assim, tranquilo. Sem fazer, podia errar. Hoje, não. E às vezes o cliente fica, às vezes, mas caramba, fórmula... E aí a gente entrou, que a gente estava até conversando antes, da questão da profissionalização. Hoje não dá para errar. Você errou, você se estrepou. Você não mapeou direito, ferrou, não fez uma visita legal. Eu brinco que a gente faz uma... Eu estava até conversando anteriormente com o Elb, né? Sim. E a gente estava lá fora e a gente faz uma reunião mensal assim, com o pessoal. Falando o que foi, o que a gente vai fazer, o que espera da galera e tal. E eu sempre falo que é o seguinte, ó, gente, vai abrir um concorrente. Eu falei, tranquilo. Qual que é o pior concorrente nosso? Nós mesmos. E aí eu estava falando com ele que a gente teve uma consultoria anterior, assim, hoje a gente vive um momento de muito palco, né? Muito palco. Mas na hora que você vai no backstage... Como é que esse palco tem em pé, né? E eu sempre falo com o pessoal, gente, a gente tem que procurar fazer o feijão com arroz bem feito. Bic está aí para provar isso. Exatamente. Então, assim, depois que a gente fizer isso, a gente vai pro filé, entendeu? Então, vamos sempre fazer... Isso tem que funcionar zero, né? O cliente chegar aqui, você vai sorrir para ele, você vai entender o problema dele, você vai conversar com ele, você vai sair daqui diferente do que ele entrou, você vai entregar a forma na hora que você combinou, com a qualidade que ele merece. Então, assim, isso é fundamental. E aí a gente teve uma consultoria e o cara falou, cara, das farmácias todas que eu fui, sabe qual que é a característica da sua farmácia? Eu falei, não. A sua tem um feijão com arroz mais bem feito. Eu falei, então tá valendo a pena falar com o pessoal. Você vê. Então, assim, essa questão de cultura, né? Eu sempre bato na tecla com o pessoal disso. Então, eu vejo assim que hoje essa questão de profissionalização, buscar informação, mudar a mentalidade, né? Como é que é? Pensamento convencional. Sair desse pensamento convencional, né? É importantíssimo. A começar, e principalmente do dono, e aí depois ir trazendo para a equipe. E a visitação médica, Luizinho? O que você acha da visitação médica no segmento magistral? Eu vejo como fundamental, cara. Fundamental, né? Porque, assim, se você não vai lá e põe a sua cara, você está visitando um cliente multiplicador. Eu vejo o médico como isso, como um Nutri, né? Você tem que estar indo lá. Tem coisas que atrapalham muito, sim, né, que a gente detalhes, não vamos entrar em detalhes aqui, mas que se você tem uma ética de trabalho assim e mostra isso para o médico, que sua farmácia está ali para ser o suporte dele, né, para ele melhorar exatamente aonde ele pode melhorar os resultados da consulta dele, né? Porque a manipulação tem um arsenal terapêutico. Exatamente. Se a gente parar para pensar em número de itens, eu não estou falando rótulo, embalagem, porque se for embalagem, galera, só matéria-prima. Só de matéria-prima. Estou falando de mais de 3 mil itens, vamos para mais. Uma farmácia média hoje, eu acho que bate uns 1.500, 2.000 itens. Por aí. Tem ideia, pessoal? Isso a gente tá falando de 1.500, né? Aí você mistura entre eles, aí... Não, é infinito. N! E uma curiosidade, hoje o que é? 80% de um faturamento, 70%, 80% de uma manipulação vem de receituário, porque não é igual drogaria, né? Não pode entrar lá igual um bumerangue, manipula uma de pirona. Melhorou um pouco com a questão da atenção farmacêutica, né? Mas e isso também foi muito legal. Em 2006, nós fomos uma das primeiras farmácias. Eu fui em Tubarão, Nossa, interior da Santa Catarina, quando o Fernando Fernandes, lá de Granada, veio aqui a primeira vez no Brasil. Aí eu fui lá fazer o curso com ele. Mas é questão de time, olha como é que é. Eu atendi, naquele ano, 57 pessoas. Foi muito bacana. Foi uma experiência assim, quando você é farmacêutico e faz aquilo ali, você vê o tete a tete funcionando. E eu fiz 15 intervenções, só uma não foi aceita pelo médico. Muito bacana. De mudança e tal. Tem que trabalhar em conjunto, né? Não é um concorrente. Tem gente que acha que... A gente conversou e divulgou muito bem. A gente tinha um conceito legal junto a eles, então isso facilitou. Mas aí depois vem a questão que não tinha ainda a cultura de se cobrar por aquilo. Entendi. Então fazia aquilo como um serviço. Mas era um serviço caro.
uma hora de um farmacêutico é caro. Né? E aí a coisa eu tive que descontinuar porque não justificava o custo. Mas foi uma experiência fantástica. Assim. Mas o farmacêutico tem um papel tão importante, né? Aqui no Brasil é diferente em outros países, né? Parece, o Luizinho, você pode falar até melhor do que a gente. Né? Lá fora, farmacêutico... você vai para os países nórdicos, por exemplo, o médico consulta, diagnostica e manda para o farmacêutico medicar. Exato. No Brasil, que assim, ele prescreve. E aí, tá isso mesmo? 70%, 80% da farmácia é de receituário? Eu diria que em torno de 70%. 70%, né? Isso varia muito, né? De lugar para lugar. Porque às vezes pode ter coisa postura. Mais por site, pode ser uma coisa mais instagramável, né? Exatamente. Dizer, né? Que um dado que eu vi da indústria recentemente era, acho que 56% do que vende numa drogaria é de receituário médico. Na manipulação, como é mais rígida a legislação, acho que deve ser nessa faixa de 70%. E tem legislação pra caramba, né? O problema não é ter, o problema é mudar toda hora. É duro, cara. Aí você fala assim, agora tá bom. Não, agora em Minas não pode nada. Mas no Brasil pode. Oxandrolona pode, Minas não pode. Entendeu? Então, assim, até isso. Então, é diferente. Várias legislações e vários países, cara, né? Eu estava falando com o pessoal. Interpretações diferentes. Brasileiro, além deles ter que ser assim, flexível, tem que ser meio doido. Porque se você fala isso para um outro cara de fora do país, assim, o cara fala, não dá. Não dá. Isso aí não fecha. E vem a palavra resiliência. Né? Para quem é do mercado magistral, é o mercado que altera, muda. Parece que nunca você está... E não teve nenhum movimento para tipo, deixar... Nivelado não, é um padrão nesse tipo de coisa. No nosso país? Deu no meu nariz, agora fez acabou. Não, sabe aquele soco? O Luizinho deu um soco. No nosso país, no nosso mercado, para você fazer isso, você tem que ter o quê? Representatividade, você tem que ter uma consonância entre todos os players do mercado. Não tem. Não tem nem entre as farmácias, não tem nem entre os distribuidores. Já tentamos, né? Eu já participei de uma farmácia, mas eu participei só 2 mandatos, porque eu creio que isso não é um mandato fixo. Acho que todo mundo tem que dar a contribuição. Acho que o que eu recebi eu tenho que devolver. Eu devolvi durante 2 mandatos. Então, assim, a gente tentou aproximar. É complexo. É complexo, né? Muito. E aí você falou uma coisa que eu fiquei aqui, cultura, né? Porque cultura, tem muita gente que fala, aquele cara não tem cultura, não tem educação. Ele não fala, bom, não, educação e cultura são coisas diferentes. Exatamente. E cultura, se a gente parar para pensar na minha percepção, é o fenômeno que as pessoas produzem. E para controlar isso, imagina. Que desafio. É o famoso que as pessoas fazem quando você não está presente. A gente está falando agora, né? A gente trabalha para o mercado, Luizinho. É isso. E a ideia é realmente trazer pessoas para esse mercado. Igual você falou quando você fala de profissionalismo. Está também faltando profissionais. Então, você que está nos assistindo e quer ingressar. Acabei de me formar em farmácia, né? Porque acontece, eu já fui dar aula e fazer palestras em universidades que os alunos saíam assim para mim e falavam, cara, obrigado, você abriu minha cabeça. Nem sabia. Eu olhava a manipulação como só o matinho. Meu Deus, gente, por favor. Tem confusão demais ainda. Em 2020 e 20 e poucos, você ainda com essa visão, né? Então assim, galera, tem que melhorar muito essa comunicação nossa, né? Sim, porque é individualizado e outra, se a gente for ver, tem muito para expandir ainda. Né? Tem muito. Vamos tirar a gente por base, pessoal. Nós somos de shopping, né? Era para ser mecânico de helicóptero do Exército. Hoje trabalhamos na área da saúde por quase 20 anos. Completamos agora em julho. Fomos representantes durante muitos anos. Começaram com 15. Com 15 anos, começaram com 15 anos. Porque era uma dura. O Maurício Cuco foi o nosso... E estamos até hoje, é um mercado fantástico. A gente não consegue abandonar. Já tentou. A cachaça é boa. A cachaça é boa. Puxa de volta. Mas para você que está curioso, nossa, rapaz, esse mercado de manipulação, verdade. A minha avó tomava aquele matinho. Não é só um matinho, não. É mais amplo que vocês imaginam, pessoal. A origem do insumo, como o Agenor falou, né, da Galena aqui, gente, tem empresas assim que tem produtos, você fala, Jesus, com tantas tecnologias que às vezes você dá vontade de ficar fazendo assim, né? Tomando tudo, né? E o detalhe, né? Dizem que poucos médicos têm o conhecimento sobre os benefícios de um medicamento manipulado. Porque, na verdade, com a reforma que houve no final dos anos 60, né, foi tirado essa parte deles de educação na medicina, de ensinar a prescrever.
É muito pouco tempo que eles têm. Era interessante para a indústria. Mas são coisas que poderiam ser, né, revalidadas, até mesmo na farmácia. Mas para isso, volta a questão, tem que ter retumbância, tem que ter uníssono. E cada um fica falando uma língua, né? Fica uma torre de Babel aí, não funciona. É uma torre de Babel. Pô, Luizinho, obrigado, né, Glauco, por contribuir. Passou rápido, não sei se você sentiu. Já? Já? Ah, não! Aí vai fazer. Não. Mas obrigado por contribuir a sua visão, a sua experiência, a sua história sobre a farmácia magistral, porque é a sua farmácia, né? Que acho que inspira outras ou pessoas que querem investir nesse segmento. Vou abrir uma franquia ou não, vou abrir a minha mesmo. Saiba que é importante no ecossistema da saúde. Com certeza. Fato, em resumo aqui, tudo que a gente falou, todos os mercados têm desafio, né, Luizinho? Mas assim, o nosso, pessoal, é algo que ajuda, contribui muito para a sociedade. Você tem ideia, em 2020, quando estourou a pandemia, e graças a Deus, né, como eu disse, sou muito conhecido, assim, o pessoal me ligava. O que eu faço? Eu falei, cara, tem que começar a ajudar esse pessoal. Eu nunca tinha feito live, fiz 120 lives em 4 meses. Você vê? E aí a segunda parte dessas lives, foram umas 30 lives, eu andava, em 2019, eu visitei 126 farmácias com a Nativita e tal. E o que eu mais via é o farmacêutico não se valorizar, cara. Fazia cada trabalho, cara. E não cara, rapaz, pelo amor de Deus. Olha a sua farmácia linda. Não é mesmo? Não é. Aí eu comecei a chamar e pôr o pessoal para falar da história e mostrar. Né? Então, assim, acho que tem muito isso de melhorar a autoestima do farmacêutico. Assim, a gente faz um trabalho muito legal. Até já vamos pegar essa mensagem já para ele. Mas é só para passar a mensagem, para ele passar para o farmacêutico. É a coisa, né? Tem hoje 584 mil médicos, segundo a demografia médica. Nós temos, segundo o último dado de 2020 do Conselho de Farmácia, 274 mil farmacêuticos. 6% só trabalham no mercado magistral. Só 6%. Só 6%. E se eliminar, acontece alguma tragédia, não tem mais médico, quem que é o agente da saúde pública? O farmacêutico. Exatamente. E aí, Luizinho, para finalizar, agora vem um momento. Dá um recado pro farmacêutico que vai entrar. Acho que eu vou fazer farmácia. Empolga ele. O que está fazendo farmácia. O que está no nosso mercado. Ou o que está no nosso mercado, assim, o que eu faço da vida, eu não quero. O que pensar do seu coração? Dar atenção farmacêutico. Quer atingir esse povo que está nos assistindo. Cara, é um sacerdócio, né? Então, assim, se você tem essa vontade de ajudar o próximo, de fazer diferença na vida da pessoa, de quem demanda do seu trabalho, isso é uma bênção. Então, assim, venha, se informe, se capacite, pense diferente, né? Ontem a gente viu que não é pensar fora da caixa, é agir fora da caixa, né? Então, ser isso e fazer essa diferença no mundo é bom demais. Show. Bom. Muito obrigado. Obrigado por participar. Cara, queria agradecer vocês, gratidão, né? Estar aqui com vocês, foi uma honra. Que bom. Curto demais vocês. Que bom. Obrigado. Gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.